eu vou falar as nossas considerações e de uma pergunta que todo mundo faz. Qual é a melhor idade para se aprender inglês? As pessoas me perguntam, poxa professor, qual que é a melhor idade? Existe uma idade ideal para se aprender inglês? Não, não existe. Se você tem 3 anos de idade ou até 180 anos de idade, você está apto para aprender alguma coisa. Sim. A memória nossa, ela é infinita e ela é constante. Ela não para, ela sempre continua. Ela é uma memória flexível e ela não tem validade. Tá? O instrumento básico para você utilizar de aprender inglês em seu corpo é o cérebro. Uma parte chamada memória. Você precisa memorizar frases, memorizar regras e memorizar conversas. Então é necessário memória. A questão é que a memória, ela nunca se acaba. Ela nunca vai deixar de existir. E também ela não é algo que tem validade, certo? Não está escrito lá, minha memória vai vencer quando eu atingir 70 anos. Minha memória vai começar quando eu tiver 2 anos. Mas aí todo mundo pergunta, poxa, mas uma pessoa que tem 80 anos de idade, ela tem mais dificuldade em aprender, porque a memória dela é fraca. Na realidade, nada disso de memória fraca. A diferença entre uma pessoa que tem uma memória mais nova, sei lá, uma criança de 12 anos e uma pessoa de 70 anos, qual a diferença de memória? Não tem nada disso de memória fraca, memória forte, memória sem praticar. A memória é igual para todos. A diferença é que a criança de 2 anos, 3 anos, ela tem menos experiência. Por ter menos experiência, ela questiona menos. Por exemplo, se eu falo para você que do you work significa você trabalha, uma criança de 12, 11 anos, eu vou falar para ela, do you work, a tradução é você trabalha, tudo bem? A criança vai falar, tá bom, em inglês é diferente, do you work é você trabalha, beleza. Ela memoriza aquilo, entende que do you work é você trabalha, muito bom. Agora, alguém de 70 anos, ele pode acontecer isso. Eu ensino para ele, do you work? Do you work significa você trabalha. Aí ele pode falar assim, do you work é você trabalha? Nossa, não tinha outro jeito mais fácil de falar inglês? Nossa, do you work? O que é esse do aí? Nossa, you tinha que ser você? Isso pode acontecer com uma pessoa de 70, 60, até 10 anos. A questão não é a memória. Não é a memória que vai fazer você ter mais facilidade de aprender. É o seu pensamento sobre o inglês. Se a pessoa pensa que inglês é difícil, ela já está colocando paredes, bloqueios mentais que se tornam o inglês difícil. Agora, se uma pessoa tem 90 anos e ela colocou na cabeça dela que inglês é fácil, que dá para aprender ela com 90 anos sem colocar paredes, ou seja, bloqueios mentais, a memória dela vai fluir, que é uma beleza. Ou seja, não existe esse negócio de memória fraca e memória forte. Poxa, professor, mas eu fico horas e horas lá estudando a palavra e ela não encaixa na minha cabeça. Eu não sei o que acontece, a palavra não encaixa na minha cabeça. O que você acabou de falar? Você acabou de colocar uma parede mental. Você acabou de falar para mim, olha, não encaixa na minha cabeça, eu faço de tudo. Opa! Outra parede mental. Essa é a diferença. Uma criança de 2 anos de idade, ela não vai falar para mim. Uma criança de 2 ou 3 ou 12 anos, ela não vai falar assim, eu estudo, mas tem uma parede. Não, ela não vai, tá bom, eu vou tentar. A insistência é o resultado do sucesso. Não existe isso de memória fraca, independente. Por isso que, qual é a melhor idade para você começar a aprender inglês? Você pode começar a aprender inglês com 2 anos de idade. Desde o momento que você tem consciência, uma criança de 3 anos de idade já começa, 2 anos de idade, ou até 1 ano de idade, já começa a ter consciência, você já começa a ensinar para elas palavrinhas blue, pink, black, how are you, I want water, e você começa a ensinar palavrinhas básicas para uma criança e para um adulto também já começa a ensinar aos pouquinhos, ou seja,
a sua memória, a ligação da sua memória, ela vai ficar mais forte. Claro que com o tempo a sua memória vai ficar mais flexível, porque você vai entender que inglês não é esse bicho que todo mundo coloca, um monte de parede, que é a própria bloqueio mental que impede você de aprender inglês. Beleza? Então é isso aí, é a dica do professor Danilo aqui da Utah Idiomas Limeira, beleza? Deixa seu like aí, os seus comentários, e um abraço, e uma boa noite, e tudo de bom para todo mundo. Até mais!